Oi, amiga! Não surta! Vem com a gente! O podcast delas! Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Miga Não Surta. Hoje nós vamos continuar, no nosso tema dessa temporada, que é o empreendedorismo feminino, e vamos trazer hoje convidadas que realizam multitarefas. Então, elas, além da sua formação inicial profissional, elas acumulam várias outras formações e outras atividades. Eu sou a Pri. E eu sou a Thalita. E esse é o nosso podcast. Nós vamos começar, então, falando sobre o empreendedorismo, né? Eu não sei se multitarefa seria mais, o termo melhor para designar. Acho que toda mulher também é multitarefas por natureza, né? Mas eu acho importante a gente falar sobre que o empreendedorismo ele não é só sobre abrir um negócio, né? Ele tirar um sonho do papel e transformar para ação. E falando em ação, as mulheres multitarefas, né? Elas têm muita ação na vida delas, né? Elas têm múltiplos papéis profissionais, elas cuidam da vida pessoal, cuidam da saúde, cuidam dos filhos, cuidam da saúde mental e ainda tem que ter tempo para se qualificar e para empreender também. Muitas mulheres, acho que a maioria do que a gente conhece é multitarefa por necessidade, algumas são por escolha, mas o fato é que a maioria delas carrega muitas funções e muitas vezes todas ao mesmo tempo. Isso envolve muita coisa, né? Dificuldade, de tempo, de gestão. E hoje a gente vai ver com essas mulheres que estão aqui como que elas fazem para equilibrar todos esses pratos. Nós vamos começar com a Jaque. Jaque, bom, eu li na bio, Jaque. É bastante coisa, né? É fonoaudióloga, ela trabalha com bioenergética, ela é fisiculturista, ela é futura psicanalista, ela ganhou alguns prêmios recentemente que ela vai contar sobre o que é. Jaque, conte primeiro, quem é você, em qual profissão você começou inicialmente? Bom dia mulherada! Mulheres! Bom, obrigada pelo convite, amei falar sobre esse tema, porque, Pri, você sabe quando falam assim, quem é a Jaque? Falar Jaque é a 220, porque eu realmente já acordo no 220, e essa questão de fazer muitas coisas. E aí você falando, eu tô lembrando lá da faculdade, porque desde a faculdade eu sou fonoaudióloga, primeiramente sou a Jaqueline, 37 anos, canceriana, e desde a faculdade eu já fazia várias coisas. Olha que engraçado, eu tô lembrando disso agora. Desde cedo? Desde sempre eu quis fazer muita coisa. Apesar que eu falei que citei o signo ser canceriana, eu tenho muitos gêmeos. Astrologia também é uma coisa que eu estudo, tá? Ah, gêmeos gêmeos. É mais uma coisinha do hobby. Gêmeos ali. Quase não faz nada, é um signo bem tranquilo. E aí, ele gosta dessa multitarefas, né? Gosta. Que geminiano que faz só uma coisa. E aí, desde a faculdade, eu já fazia... fiz fonoaudiologia aqui em Ribeirão Preto, mas eu gostava de já fazer outras coisas. E dentro da fono, eu sempre fiz uma pós a mais, eu sempre fui fazer iniciação muito cedo, então eu sempre quis fazer mais de uma coisa. E é isso, então eu comecei primeiro com a fonoaudiologia. Essa é a Jaqueline, a multitarefas. Acho que quando eu falar quem é a Jaque, a que faz muita coisa. E aí tem bioenergética, né, que a gente viu. Exato. Você trabalha consulta individual, como que é particular? Hoje em dia, Pri, eu sou fonoaudióloga. Eu fiz uma formação, na verdade, 2 formações em terapia bioenergética. Justamente por essa movimentação do corpo, já usada a fala, né? Sempre gostei muito, não à toa. Sou fonoaudióloga, uso da fala para me comunicar, ela é importante. E ela é um canal de cura, que eu fui para bioenergética. E dentro da bioenergética, falei, quero psicanálise. Então, eu fiz essa união da fala, das emoções, do corpo, e juntei tudo isso para uma cura. Que me levou à surpresa que você não contou, que é o fisiculturismo. Os prêmios. Então você fala, tem ligação tudo isso? Tem muita ligação. Desde a fono, que é atrás da fala, da bioenergética, que é o nosso corpo fala, né? Os nossos sintomas estão aí porque tem uma emoção por trás, tem um trauma por trás, tem uma história por trás. E me levou para a psicanálise, que é o nosso subconsciente,
que vai fazer toda essa roda, né? Que vai levar para as emoções, para o corpo, para a fala. E o fisiculturismo me levou a uma cura de algo que estava no meu inconsciente. Que era a minha imagem. Né? Então, eu venho de uma distorção de imagem desde a faculdade que me levou e foi muito sem querer, porque eu já estava nesse estilo de vida saudável e a galera falava, nossa, você tem um perfil para ser atleta. Eu falei, gente, da onde vocês vão tirar isso? Olha essas mulheres bombadas. Então, eu me via muito magra, sempre muito magra. Né? Eu tenho um perfil magra, mas eu me via muito. E aí, de tanto falarem, e eu já estar nesse processo de cura, de me ver, de trazer essa fala, falar, onde que tá aqui a Jaqueline? Quem é a Jaqueline? Né? Para além de um corpo, o que tem por trás de tudo isso? Gente, eu fui fazer um campeonato sem querer. Não foi sem querer. Não, né? sem querer. Porque assim, Foi já sem que querer, vamos mas nos só que preparar. Gente, ela é modesta. Eu vou falar. Ela é modesta. Porque não foi sem querer, não. Ela pode falar que foi sem querer, mas não foi. Ela já estava você já estava se preparando. Mas antes. sabe que o meu nutricionista, eu já tenho um nutri há muito tempo, personal há muito tempo. E ele falou assim, Jaque, você já tem um estilo de vida saudável, até mais do que muito atleta, porque já faz parte da sua vida. Quando eu falo sem querer, é que eu não tive esse tempo de preparação. Não pensou muito. Então foi acontecendo. Aí de tanto falarem, eu falei, quer saber, eu vou nesse negócio aí. Vamos ver qual é Vamos ver o que vai dar. vamos ver o que vai E ser. quantos prêmiozinhos você ganhou? No primeiro eu ganhei 2 de primeiro lugar. E esse que eu fiz agora, dia 22 de novembro, que foi uma mudança de categoria, eu vou contar um pouquinho disso no decorrer da nossa conversa. Eu levei 4. Olha lá. Uau. Nossa, isso sem Ah, querer. sem querer. Foi sem querer. Imagina se ela Quando eu falo quisesse, sem né? querer, gente, é sem querer no sentido, assim, de preparação de tempo. Sim. Mas o meu mental, eu falei, já que eu vou focar, vamos lá. Porque, apesar do fisiculturismo ser, você tá mostrando o seu corpo, né? Mas para você chegar até o palco, existe uma caminhada. Uma caminhada mental, uma caminhada de muita vontade, determinação, de renúncias e de como a Jaqueline se vê. Então, hoje eu falo que o fisiculturismo ele também me curou da minha imagem. Hoje eu olho e falo, cara, Que legal. menina não, mulher, você tá pronta, você tá curada. E hoje é uma profissão pra você também. Agora eu vou levar como... Agora eu estou me preparando com mais tempo, estou em preparação, estou em off. Tô podendo comer um pouquinho mais, né, gente? E falei até que depois daqui, falei, gente, depois, quero café. E aí com mais tempo. Então agora realmente eu tô com o pensamento de uma atleta para essa competição que vai ser em abril. É onde? Vai ser aqui. Aqui em Ribeirão? Ah, que legal. E sabe o que é legal? Que eu acho que interligou tudo mesmo. Porque quando você começou a falar, eu falei assim, nossa, tá, tem a ver, mas, cara, é tudo energia. Você foi pra uma coisa que você nem tava se preparando pra isso, não é alguma coisa, porque tem atletas que buscam isso uma vida inteira, se preparam uma vida inteira, falam que querem, né, competir, tipo assim, às vezes desde de muito jovem, você não. Foi os caminhos, né? Parece que foi tudo... Apareceu, né? Isso, se encaixando. Essa palavra, caminho, porque a fono, depois ir pra bioenergética, pra psicanálise, chegar no fisiculturismo foi um caminho. Foi um caminho que levou da fala, que me levou pra hoje como eu me vejo e estar falando sobre isso, né? Falando de uma coisa que eu não me enxergava e hoje a forma que eu me vejo. E eu acredito muito que a vida é movimento. Então, por isso que, assim, inclusive o podcast nasceu da gente sentir falta de um movimento, né? A Priscila conversou, a gente falou, eu sinto que tá faltando alguma coisa. Nós somos profissionais, ela é concursada, eu também. A gente já tem um emprego, assim, que além de ser a nossa renda fixa ali, é uma profissão que a gente gosta, a gente já é realizada na profissão, só que faltava alguma coisa. Então, eu acho que a vida é movimento. Você buscar... mudar, você buscar, tem uma palavra isso, tipo, vai, gente, me ajuda aí, que Calma, agora daqui fugiu. a pouco vem. Mas você, ação, né? Sim, mas você buscar se reinventar.
Exato. Entendeu? E que a gente pode ser muita coisa. Exatamente. Aí eu posso ser fono, mas eu também posso ser uma atleta. E às vezes Que eu vem também da posso onde ser a uma gente... empresária. Exato. E às vezes vem da onde a gente menos imagina, assim, né? Exatamente. E fica a dica, porque assim, você que é dona de casa, que tá vendo a gente, ou você que fala assim, mas aí é fácil, ela já era fono, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu não tenho formação nenhuma. Gente, você pode começar de onde você tá. Do Entendeu? zero. Isso. Então, Exatamente. empreender é isso. É você começar da onde você tá, da forma que você tá. Porque você começou da onde você tava. Você não começou com nada preparado, né? Foi acontecendo. Fui deixando e foi levando. Eu nunca imaginava. É interessante que a gente sai desse controle, né? E olha que no seu processo de cura, que você fala da autoimagem, é onde veio o flow da sua vida, sem você pensar muito. Meu, você ganhou prêmio, sem pensar muito ali, se preparou, se dedicou, com certeza. Olha que lindo isso, né? E sem pensar onde que a vida te levou, naturalmente. E Ju, é muito... É individual, né? Foi individual esse processo. Eu, claro, tenho um personal, tenho a Nutri, tenho um acompanhamento de outras pessoas, mas eu defini isso, eu coloquei as minhas prioridades, né? Eu foquei em muita coisa, então me mostrou o quanto também eu sou forte. Aquela pessoa que se sentia frágil foi para uma potência de que a gente consegue, De que né? dá, E né? isso é, né, falando em dicas, é uma dica que eu dou para todo mundo mesmo. A gente tá tudo dentro da gente. Eu fiz esse processo interno para mostrar o que hoje é a potência, eu gosto dessa palavra, potência, a potência que a Jaqueline tem hoje. Eu acho que é muito da mulher. A mulher, ela tem essa força com ela e a gente às vezes ela descobre muito desconhece. isso na maternidade, né? Quando a mulher, ela gera o filho, gera aquela vida ali, na hora de aquele instinto protetor vai nascendo com ela, você tira uma força e aí você descobre que a mulher, ela tem isso, você nasce com isso. Então, você desenvolve isso ao longo do tempo, ao longo da caminhada, né? Em quais dessas profissões você pode falar assim pra mim? Porque vai ter alguma que você fala assim, olha, nessa eu gosto mais, eu me sinto mais a Jaque. Gente, eu amo ser fono, amo. Eu sou paliativista, né, também, então... Adoro. Eu já trabalho com uma linha de pacientes que eu busco ao máximo trazer a qualidade de vida, o conforto, né, deixar o menos pesado, porque eles estão em sofrimento. Muitos deles não se alimentam, não falam, não conseguem interagir, então eu vejo o meu papel, o que eu posso trazer de qualidade para ele, para a família, o que vai trazer de melhoria. Então, assim, a fono me transforma muito, mas eu vejo a minha fala como também um grande propagador. Então, a psicanálise tem me trazido muitas coisas e tem me dado muitos chamados. Então, eu acho que uma hora eu vou deixar de ser fono para ir para essa caminhada mais psicanálise. Elas estão se ligando ainda. Eu atendo um paciente como fono, mas tem aquela pitada da terapia, da bioenergética, do movimento do corpo, né? Eu trabalho muito com coraças. E da psicanálise. O que tá trazendo essa sua dor? Da onde ela vem? E aí a gente consegue discutir. Então você me perguntou uma, acabei falando das três, né? Mas eu acho não tem uma favorita, ficou eu claro. acho que eu vou continuar sendo a mistura das três. Porque assim... E assim, a gente tá falando das coisas boas, mas e a questão da autocobrança, da exaustão emocional, para equilibrar todos esses pratos? Porque a gente faz com prazer, mas a gente tem um corpinho aí também, né? Tem uma esse cabecinha, mais, né? Pô, E ainda mais você que lida com paliativo, que eu posso falar também de propriedade, porque eu sou enfermeira e trabalho na oncologia e gosto muito, tenho uma formação de especialização em cuidados paliativos. Que Então, eu legal. sei que lidar com a morte todos os dias é pesado, gente, é puxado. Só que transforma, me transformou e eu vi que te transformou também. A nossa cabeça fica diferente, a gente valoriza muito a vida. Cada momento, cada oportunidade que a gente tem. Quem trabalha diretamente com a morte aí, que lida com a morte todos os dias, é muito complicado. Então, como que você faz para cuidar, né? Exato. De você, né? No equilíbrio dos pratos, no equilíbrio mental, né? Porque o físico é importante, mas o mental também é tão quanto. Né? Exatamente.
Claro que tem casos de pacientes que me comovem muito. E que bom que comove, né? Porque Sim. acho que a partir do momento que não comover mais, algo tá estranho. Eu tenho essas práticas, acho que o exercício físico, esse movimento todo surgiu para justamente eu liberar essa energia, essa sobrecarga. Então, assim, falando do paliativo, da fono, eu nunca me senti sobrecarregada com isso. Porque eu tentava ao máximo ver, cara, o que eu posso trazer realmente? Me tocou? Lógico, tem situações que eu vi de descasos, eu já vi, de maus tratos. Então, realmente mexe. E eu usei desse movimento todo de exercício, de terapias, para sustentar. Agora, em relação ao fisiculturismo, porque assim, eu sou uma fono que me meti nessa área. Uma fono querendo ser atleta, não uma atleta que é fono. Então, eu tinha uma vida como fono. E realmente, nas semanas de preparação, é uma restrição alimentar, é uma restrição de muitas coisas. E eu estava trabalhando. Então, eu comecei a ver o meu corpo. Entrou aí a terapia bioenergética. Aonde eu estou sentindo? Meu ombro estava carregado, a minha cabeça, eu estava cansada. Eu falei, eu preciso respeitar o meu tempo, meu corpo. E aí eu tirei uma mini férias, porque eu não estava conseguindo conciliar, né? Eu tinha um trabalho, mas eu também estava em restrição de uma competição que eu queria me dedicar. Então eu não ia me dedicar nem a um nem a outro. Então eu falei, meu corpo está pedindo uma pausa. Ele está pedindo para eu me dedicar somente a uma coisa. Então sempre teve um cansaço, me dava sono, né? Pouco carboidrato. Então, como eu falei, eu mudei de categoria. Eu comecei com uma categoria, aí eu sequei muito, fui para outra. Então, eu tive que me preparar em 20 dias para uma outra categoria. Então, exigiu muito do meu mental, porque eu pensei em desistir. Eu falei, nossa, eu não vou me enquadrar. E aí eu falei, não, quer saber? Vamos nessa outra categoria. Então, eu desacelerei. Então, precisei parar, mas eu ouvi meu corpo. E ele pediu para eu parar. E aí, eu me dediquei somente a uma coisa só. Ó, para mudar de categoria foram 20 dias. E para começar mesmo a competir? Agora eu estou realmente competindo com a categoria que eu vou subir. Então Mas para agora chegar a competir, quanto tempo você teve de preparo? O que aconteceu foi que, como eu estava me preparando para uma prova num mês. Nesse período, meu corpo já respondeu muito bem. Aí eu fui em um antes desse. Por isso que eu falei que foi muito sem querer querendo. Então foi uma questão de 2 semanas que eu já estava preparada. Para a primeira competição. Pra primeira. Mas aí você malhava já há quanto tempo? Já malho desde a faculdade. Já faz uns 10 anos. Mas há uns 4 que realmente é alimentação e personal. Que eu juntei as duas coisas. Antes era, eu treino, mas eu como muito. Então, não estava equilibrado as duas coisas. Aí depois de uns 4 anos pra cá que a coisa ficou mais certinha, mais regrada. Maravilha. E Jaque, pra fechar, qual que é a melhor e qual que é a pior coisa de ser multitarefa? Eu acho que é a cobrança. Porque eu sou uma pessoa mais rígida, então controle. Quero estar no controle de tudo. Tanto é que esses dias eu conversei bastante com a minha Nutri, por exemplo. Pós-campeonato, minha cabeça deu uma bugadinha. Porque corpo de palco é corpo de palco, não é um corpo que você vai sustentar pra sua vida. E aí eu comecei a ganhar uns quilos, eu falei, tá rápido, isso aqui é normal? E olha aí o nosso corpo de novo, né? Então, é normal. Ele tá se readaptando e aí entra o mental. Então, esse processo agora, e digo agora porque agora ainda estou nesse processo, é a questão do controle. Por que eu tô querendo controlar? E não me culpar de não estar naquele padrão que eu estava há um mês atrás. Aquele foi um processo. Agora existe um outro processo e é uma fase. E nós, mulheres, temos essa fase. O nosso próprio ciclo, né? É fases. E agora a gente tem fase de ficar mais introspectiva, mais expansiva, mais criativa. Eu tô no meu momento de criar. Criar um novo corpo para chegar a lapidar e a subir.
Então, fases. Então, eu tô falando pra vocês, mas tô falando comigo mesmo, Jaqueline. Tá tudo bem, não se culpe, não, né? Solte. E deixe leve. Porque é isso que tem que ser. Tem que ser um processo leve também. Sim. Né? Que se tem essa autocobrança, aí a gente tem que analisar essa autocobrança. Realmente tá curado tudo? Realmente tem coisas na Jaqueline que ainda precisam ser vistas? Nós estávamos falando sobre... Nós vamos falar com a próxima convidada, que é a Juliana. Ai, por mas favor, porque você tá com uma fono, né? Uma fono que é... Não, mas pegando o seu gancho de cobrança, a gente estava conversando sobre isso ontem. Exatamente ontem sobre isso. Deixa eu apresentar a Ju, né? Antes. A Ju também, precisa ler na bio. É terapeuta ocupacional, terapeuta bioenergética animal e ela integra medicina germânica e constelação familiar. É bastante coisa. É muita coisa. Ju, conte. Em que profissão você quem é você? Em que profissão você começou e como que as outras profissões foram surgindo? Olá, bom dia. Agradecendo, né, aqui o convite de vocês. Bom, eu comecei na terapia ocupacional e assim como a Jaque, é interessante que nós somos aqui toda a área da saúde, né? Sim. E a gente não sossega, eu já percebi. Né, Jaque? Verdade. Então, assim, quando eu fui fazer até a inscrição da TO, né, eu me lembro que eu tava desesperada, porque eu falava, gente, será que é isso mesmo? Aquela dúvida, né, que sempre bate. Não era algo que estava muito definido, enfim. Mas eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu lembro que tinha naturologia na época que me interessou. Então, a gente vai vendo o nosso perfil por aí, né? E a TO era algo muito novo, muito diferente. Então, iniciei pela terapia ocupacional. E nesse processo aí de definir, porque é amplo, né, as áreas da profissão. Então, eu fui me descobrindo, né? Fui fazendo voluntários, fui fazendo estágio. E acabou que eu me descobri na parte do adulto e idoso. Antes disso, não sossegava, a gente entra no desespero na hora que termina a faculdade, o que eu vou fazer agora? E fiz um curso de Pilates, que na época também estava iniciando. Fiz 2 especializações, uma de saúde mental, uma voltada para essa área do Pilates. E abri um negócio, começou meu empreendimento mesmo nessa época. De abrir um próprio negócio junto com uma amiga, uma sócia, e a gente estudou como que montaria esse estúdio, né, toda a organização, enfim, a parte burocrática, que a gente não aprende na faculdade. E eu acho que isso é um grande desafio, né, que deveria ser implementado desde cedo, né, ensinar a gente a empreender, né, enfim. E nesse meio tempo, montamos o estúdio, logo, tudo lindo, divulgação, já estava trabalhando, eu estava em lista de espera de um concurso no HC daqui de Ribeirão e me chamaram. Aí lá vai a Juliana pro HC, não consegui conciliar. Aí veio o desafio da época do empreendedorismo, né? Eu não, na época eu acho que eu estava imatura também, né? E não consegui caber nesses 2 lugares. Eu queria estar 100%. E aí acabava falhando em um e outro. E eu entrei na UTI na época, que é o que a gente estava falando, né? E é muito energético, né? Então, era algo novo. E isso demandou muita energia, muito estudo na época, né? Na parte da terapia ocupacional em UTI e cirurgia de cabeça e pescoço, eram as áreas que eu ficava. Enfim, encurtando a história, acabei saindo, né, do meu empreendimento. Foi uma dor, porque parecia um filho, né? A gente criou tudo, uma logo, um nome, tudo. E aí saí, foi um processo muito dolorido, saí, fiquei no HC e aí me descobri na geriatria. Depois de um tempo, migrei para geriatria lá dentro mesmo e foi uma paixão. E aí, lá de dentro, alguns médicos me indicavam pacientes no particular. Nesse meio tempo, muitos contatos, vem trabalhar aqui, atende... uma paciente minha, eu atendia no HC e atendia domiciliar. Não, parava. Na minha época, esse desafio foi muito grande, porque eu tinha uma crença, aquela crença que você tem que trabalhar muito, sabe? E aí eu lembro de eu, às vezes, comendo no carro para ir atender, sair do hospital para atender
no Gente, particular. Quem é da saúde, isso é muito real. A gente come a hora que dá, a gente... É. Às vezes 12 horas de plantão sem ir no banheiro e vai e sai de um, vai pro outro. E é muito... E é outro muito que você falou da crença, eu acho que é uma crença da gente millennial. Gente, Também não. acho. É uma crença de nós millennials que fomos criados para se trabalhar muito, né? Que tinha-se essa crença que você trabalhando muito ia conseguir as suas coisas, né? Não, várias crenças. Eu tô falando da minha percepção na época, tá? Eu tinha essa crença, assim, até por ser da área da saúde, eu não sabia cobrar, gente, direito o atendimento particular. Sim, sim. Então, às vezes, era a pessoa lá, chorava um desconto e aquilo me dava nó na garganta, porque, nossa, tanto estudo e tal. E assim, eu fui aprendendo na dor mesmo, não tinha alguém para me ensinar um caminho, né? Não tinha. Hoje em dia a gente tem a tecnologia, a gente tem Instagram, hoje em dia é muita informação. Então o pessoal que tá chegando agora, né, os mais jovens, então eles estão vindo com mais informação. Na nossa época não, de tudo era mato, né? Não, Que a gente tava sabe, falando. Ju, que na nossa época... A gente fala A gente como se a não- gente tivesse 80 Ah, anos. velha, né? Comecei a ficar preocupada. Tô gostando. É que a gente não conversa. aprende, pelo menos na Fono, não tinha nada sobre administração, nada sobre marketing. Nada. E é muito... E é importante. Fica a dica, coloquem aí no plano do estudo. Mas você sabe que... Eu não contei pra vocês, mas eu fui também gestora corporativa. Cuidei de mais de 200 fonoaudiólogas. Isso é bem importante, que eu tava nessa fase aí. Lembra? Nossa, como eu esqueci disso, porque eu tive um burnout nessa época, viu? Ele sempre vem. Ele vem. Eu tive até um Deixa eu dar burnout. abracinho, né? Eu tive um burnout por compaixão também, que esse aqui fica uma dica para um outro podcast. Pode me convidar mais vezes? Opa, Porque tá convidada. foi o meu momento lá em Manaus, no Covid. Então, esse é um capítulo da minha vida à parte. Fiquei lá por um tempo. Mas o que eu queria dizer é que eu cheguei a falar para algumas professoras de faculdades, né? O quanto era importante ter essa parte de marketing, administração. Não tem nada disso na nossa área da Mas saúde. um pouco também, eu vou atribuir isso àquela questão da famosa frase, a enfermagem por amor, tá? Então não é só a enfermagem, é a Exato. saúde por amor. Exato. Então a gente realmente ama o que a gente faz, então a gente se entrega, a gente se doa e a gente sente. Mas o boleto só que a da gente, CPF, ele exatamente. Então é essa questão. Eu acho que vem de crenças mesmo. Sim. Porque assim, e então, nessa questão de eu não estar conseguindo gerenciar, né, naquele sentido do cobrar e tal, do valor, né, do seu atendimento ali, então eu fui aprendendo na dor. Nesse tempo, eu fui trabalhar numa clínica com uma fisioterapeuta fazendo grupos de estimulação cognitiva, que é algo que eu adoro. Hoje em dia eu chamo de terapia cognitiva, porque não é só os recursos terapêuticos para estimulação de memória, enfim, das habilidades ali cognitivas, mas eu acrescento técnicas terapêuticas, né, nesses grupos, como EFT, enfim, a parte da bioenergética. Então, assim, só para fazer essa linha e já contando dos desafios, né, que vocês perguntaram, então o desafio ele vem desde lá de cedo e aprendendo ali muito da dor, sozinho mesmo, ou com pessoas que às vezes vinham, conversavam e tudo mais. E nesse caminho aí, perto da pandemia, eu comecei a estudar muito desenvolvimento humano. Muito assim, aprofundar, entender as coisas. Quebrei muita crença limitante dessas que eu venho falando. Trabalhei com a parte bioenergética, comecei a estudar medicina bioenergética por muito tempo, né? Cheguei a técnicas avançadas e aí eu fui me tratando. E nesse tratar, a gente vai tirando esse peso, né? Essas camadas, a gente vai ressignificando, vai se reestruturando, vai enxergando a vida de outras maneiras, né? Que nem eu disse para a Pri outro dia, é uma história com vários ângulos de visão, né? Se eu vim aqui daqui... ano que vem, eu vou contar essa mesma história com outro aprendizado. Exatamente. Então, assim, o que eu trago de aprendizado para esse momento aqui para vocês é do desafio dessas crenças que foram quebradas, né, que foram curadas, tratadas. E aí, perto ali da pandemia, eu resolvi sair do HC, porque eu não estava cabendo mais ali. Tenho muito orgulho de quem eu me tornei, fui preceptora de estágio, aprendi muito com outras terapeutas ocupacionais lá. Tem profissionais incríveis lá dentro, assim, que eu tenho um carinho até hoje e tive muito aprendizado, mas aí eu senti que eu já não estava mais cabendo, que vem daquela história que quando a gente sente um chamado do empreendedorismo, né, quando a gente sai do comum,
né, da área da saúde, ali a gente quer algo mais, a gente se vê no desafio do limite, né? Colocar limite saudável para não chegar no burnout, porque acho que a gente passa por esses estresses, né? Eu lembro que eu tive crise de ansiedade. Chegava de domingo, eu não estava aguentando mais. E aí vinha a autocobrança, mas como assim? Né? Você não tá ali para ajudar as pessoas, uma briga interna, eterna, assim. Como assim como se eu não pudesse chorar, como se eu não pudesse me sentir mal. Ser um ser humano, né? E uma autocobrança, eu acho que tem esse peso da mulher querer aguentar tudo e o peso da área da saúde. Então, isso pra mim era muito forte, né? Era errado, né, você se sentir mal, né? Porque, você estava cuidando de outras pessoas que precisavam muito de você ali. E outra, você também escolhe a frase. Ah, mas você escolheu. Exatamente. Exatamente. Ah, mas você escolheu tá ali. A gente não pode cansar, né? Não pode cansar, não pode Olha, reclamar, que não pode reclamar, nada. Que loucura, né? E o burnout tá aí, né? Batendo Tá. na porta de muita gente. Então, assim, quando o corpo começa a gritar, né? A Jaque trouxe isso perfeitamente, essa questão do corpo. O corpo, ele é uma ferramenta que ele já começa a te dar dicas de tipo, tá errado, né? É uma ansiedade, começa a dormir mal, né? Então, assim, é importante a gente estar em presença com esses sentimentos, com essas emoções, porque tá te chamando pra alguma coisa tá errada. Pra ser vista, né, Pra Ju? ser vista. Então, e muita gente, como nós buscamos essa parte da bioenergética, né? A gente até conheceu por esse caminho da bioenergética, a gente conseguiu se tratar, mas muita gente não tem, continua fazendo o mesmo, sofrendo, tomando medicações Nossa, eu ali ia falar isso pra dar agora. conta, que Pra é abafar, né, Ju? pra camuflar, e isso é muito perigoso, né? A gente tomar um remédio pra dormir, a gente, né, assim, e depende. Ficou tão comum que parece que é normal. Você conversa com alguém, eu tomei umas gotinhas Não, de o vizinho te clonazepam, dá, de Rivotril. o vizinho, Exato. não, você tenho, toma. Exato. Então, assim, que a gente traz aqui, essa parte dos tratamentos, de terapias, de técnicas holísticas, né? Que nós migramos para isso através da nossa dor. E cá estamos, vivas, deu muito certo. Funciona, gente. Funciona. E aí eu fui quebrando essas crenças, tudo mais, estudando a medicina bioenergética, enfim, outras técnicas. Passei a estudar comunicação intuitiva ali perto da pandemia. Saio do HC e eu lembro que todo mundo ficava abismado. Como que você vai sair de um concurso público? Aí vem aquela crença, né, do concurso público. 8 anos de HC, né? Uma história, uma vida, foi sofrida. Mas na hora que você assina o papelzinho e fala, estou livre, né? Ufa, eu posso muito mais, eu posso muita coisa aqui. Enfim, montei... Infinitas possibilidades. E de lá montei um consultório, nós montamos uma clínica, né, junto com outras profissionais, e foi incrível de aprendizado, porque a gente montou do zero, assim, de tudo, né, estrutura de cada sala e tal. Comecei a trabalhar com isso, né, com a medicina bioenergética. Eu era cliente da Ju. A Priscila já foi minha cliente, já foi paciente lá, Já nossa. fui parceira. Já foi parceira. E quando eu a gente para pra fazer essa análise, a gente, caramba, eu fiz tudo isso, né? Eu tava comentando com a Pri, eu falei, obrigada por vocês me trazerem nesse podcast, porque ontem eu tava numa ansiedade, porque me forçou a rever coisas que eu tava me diminuindo de novo, porque querendo se cobrar, que tem que fazer... Olha o tanto de coisa que eu fiz. Eu ia falar agora. Olha o tanto de coisa que a Jaque fez. Eu não sei se vocês vão ter a Exatamente. mesma sensação que eu tô tendo. Então, assim, todas as convidadas que a gente trouxe são histórias, assim, maravilhosas. E tá me deixando, tá inspirando. Então, eu gostaria que vocês sentissem isso, sabe? De inspiração. Quanta coisa, sabe? Quanta coisa a gente consegue, né? Como que a gente consegue. E traz mais próximo, porque assim, as mesmas dúvidas que a gente tem, às vezes a gente tá Sim. se matando entre a gente. Essas são as dúvidas que todo mundo tem, né? E que às vezes não tem coragem de falar, tem medo, né? Porque não, eu tenho que dar conta disso. Até as primeiras convidadas que vieram, uma delas comentou que ela gostaria de ter alguém que falasse pra ela coisas que hoje ela entende. Tipo, Exatamente. ela precisou passar pelaquela... Mas é caminhos, né? Igual a gente falou, não É um tem jeito, é uma processo, construção, isso. E agora estamos aqui para ajudar, né? Terapeutas, enfim. E daí eu esqueci onde que eu tava nesse processo, Conta do gente. bicho.
Do bicho. Ah, vou chegar no bicho, gente. Conta do bicho. Conta do bicho é boa, hein? Agora eu quero saber do bicho. E aí entra, né, nesse processo, igual o caminho da Jaque aí que levou para essa parte do esporte, né, e tudo mais. Tem coisas que é muito de alma que a gente ainda tá descobrindo, ainda não tá claro. Eu sinto, não é, Jaque? Parece que ainda não tá claro. Mas é aquele negócio que onde você tá se divertindo, que tá gostoso, é ali onde que você tem que estar. Só que isso pode demorar muito, porque é o processo de cada um, né? É o despertar de cada um. São curas, né, que a gente vai fazendo ao longo da caminhada. E aí, quando eu tava nesse consultório, tem mais, fui morar no Rio de Janeiro depois, enfim, vou encurtar essa história aí, que eu fiquei um ano aproximadamente, né, eu tinha vendido tudo, fui pra lá e voltei, né, achei um pouco desafiador essa questão, focando na parte do empreendedorismo do trabalho, sendo uma pessoa muito nova, numa cultura ali um pouco diferente, né? Eu sou uma mulher do interior, né? Eu gosto de sossego, gente. E lá, assim, aprendi coisas incríveis também, com mulheres incríveis, de muita força. E voltei para Ribeirão por essa questão de trabalho também, né? E me vi tendo que recomeçar. E aí é onde eu volto para TO de novo na área de geriatria, porque eu estava só com a bioenergética, né? E nesse tempo estudando, eu percebi que desde lá do HC, eu tinha uma parte da espiritualidade muito forte. Uma sensibilidade, assim, de feeling, de entender as coisas muito rápido, da pessoa vir conversar, eu já entender o que está acontecendo, de já conseguir dar os caminhos, né? E eu não entendia isso. Eu até não conversava disso com ninguém, né? Porque imagina, né? Quem sou eu na fila do pão para falar isso, né? E aí eu estudando muito dessa parte do Rio de Janeiro também, essa parte da religiosidade, da espiritualidade, né? Espiritualidade. Eu conheci muitas religiões, conheci muitas técnicas, e isso só foi me acrescentando, né? Me dando mais ferramentas de trabalho. E aí, durante a bioenergética, eu passei a estudar bioenergética animal. E aí aquilo começou a brilhar meus olhos, aquilo começou a me dar uma ansiedade boa, né? E a gente precisa saber definir essa ansiedade também, viu, gente? Como a gente acha que a ansiedade às vezes é ruim, na época era uma ansiedade boa. Eu e a Thalita, a gente tem uma ansiedade generalizada. A gente sempre quer alguma coisa e a gente sempre quer rápido. E o pior é que a gente nunca nem sabe o que a gente quer também, né? Vamos falar a verdade. A gente quer que surge, né? Do nada, desenhado. Miga não surta. Miga não, exato. Por isso o nome já vem daí, por isso tá? o nome. Mas o negócio eu falo o negócio do bicho, tá, gente? Porque eu não sei o nome correto, de técnico científico. Mas eu acho muito legal. E aí, eu comecei a estudar essa parte também dos animais e começou a vir muita gente me procurar. E eu estudei comunicação intuitiva também, animal. Que também é um tipo de técnica que a gente consegue acessar o campo, né, do animal. E para cada pessoa que estuda essa técnica, vem de uma forma. Tem gente que sente no corpo, tem gente que vê, tem gente que escreve. Parece uma psicografia ali, né? Mas tudo bem. E para mim vem essas questões, né? Eu consigo, às vezes, sentir o que o animal tá sentindo. Gente, eu tinha muito medo de falar sobre isso. Acho que é a primeira vez que eu falo abertamente pra você. Olha, conteúdo exclusivo. Assim, primeira vez, assim, eu digo tão detalhes, né? E aí comecei a atender vários tipos de animais, cachorro, gato, fui para os cavalos, fiquei muito tempo atendendo cavalos também, e a campo mesmo. Seu Instagram muito cheio de cavalo mesmo. E ali naquele meio, né, o cavalo que tem uma energia muito forte, né, hoje em dia já tem muito estudo sobre isso, da questão da frequência ali do cardíaca dele, enfim, do campo energético, aliás, da coerência cardíaca. Quando você tá ali naquele campo, essa coerência cardíaca, ela acaba alinhando o seu coração, né, ali com o dele, é onde que vem processos terapêuticos, né? Então, esse universo se apresentou para mim, assim como tá apresentando pra Jaque, assim, de um flow que a gente não consegue explicar quando, onde, como. A gente só vai, né? É onde aquilo tá gostoso, tá leve, e é isso que a gente tem que buscar. Sei dos desafios, né, que eu contei até agora, mas
O que tá brilhando nos seus olhos agora? E a gente nunca vai ser a mesma coisa. Eu lembro que quando eu tava saindo do HC, eu falava assim, gente, mas a pessoa tá trabalhando em duas profissões, parecia estranho. Não sei se pra vocês era, mas pra mim era estranho. Do tipo assim, nossa, mas ela é isso e aquilo. E de repente a gente tá aqui fazendo 5 coisas, 5 técnicas, com várias especializações. É porque eu acho que também a gente tem um modelo na saúde de ter muitos empregos. Mas não de ter muitas... Dentro da mesma área. Mas perfeito, não profissões Jaque. diferentes. Obrigada, exatamente. Hoje, como é que você chama? Tô brincando. Tô brincando, gente, ela é minha amiga. Ô, Pri. Ô, prima, exatamente, você falou perfeitamente, né? Na área da saúde a gente tá acostumado com essas questões, mas será que eu posso mudar de trabalho? Será que eu posso mudar de área? Né? Ir para outro eu posso negócio? ter mais de uma ao mesmo tempo, que não necessariamente você precisa sair. Exatamente. Pode ser o que você quiser, sem cobrança, e é aquilo que tá E outra te fazendo coisa, bem. que fique claro também, se não der certo, porque assim, a gente tá falando sobre empreendedorismo, para você que quer começar, a nossa intenção aqui é te inspirar a dar esse primeiro passo, mas pode ser que não dê, você mesmo fechou a clínica, saiu do HC porque não deu para conciliar, então às vezes nem sempre vai dar. O que a gente tem que estar, que eu percebi aqui das meninas, aberto. Então a gente tem que estar aberto para as novas possibilidades, para o que vem acontecendo, para o que vai surgindo, né? E não desistir. E nessa caminhada, a gente tem que lembrar das pessoas que estão próximas, né? Eu me vi muitas vezes sozinha, assim, né? Porque muda um círculo de amizade. Quando você começa a trabalhar com essas técnicas que leva para a espiritualidade bioenergética, você muda quem você era, né? Você não sai mais nos mesmos lugares, mas porque não vai encaixando a parte energética mesmo, né? Assim, no sentido de... Como que eu vou explicar? Até na questão, por exemplo, alimentar, né? Às vezes, gostava de tomar um drink ali, alguma coisa. Hoje em dia não é mais essa mesma coisa pra mim, entendeu? Porque... Não sei, naturalmente a vida, o corpo, né? O corpo vai te convidando. Meninas, olha a curiosidade que surgiu, porque a nossa próxima temporada vai falar sobre relacionamento. E eu acho que bioenergética tem tudo a ver agora. Opa! Puxando aí. Relacionamento a gente dá pra fazer uma trilogia. Já fica o convite, porque mas já gostei. Mas já tudo gostei, é relações, né? Tudo é relações. Eu falo que eu sou que nem técnico, eu não tô namorando, né? Por enquanto, né? Mas aí fica a dica aí também. Então os meninos podem seguir também a Acessem gente nas redes sociais. Meu Instagram tá aqui. Como é que é? Mas assim, eu falo assim, eu sou que nem técnico, eu dou várias opiniões, mas não tô. Mas também é uma caminhada, passei por muitos processos também de relações e que também fizeram a Jaqueline que é hoje. Sim. É um processo, relação, né? Isso aqui é relação. E é nas relações que você encontra os seus defeitos. Nossa, porque assim, o que eu tô Jô? falando aqui não é pra julgar, né? O que eu tô falando aqui era o que eu estava vendo que estava errado em mim. Porque é nas relações que você se descobre, né? Com o outro, é um espelho ali, né? Alguém te trazendo alguma coisa. Eu acho que você tá falando uma coisa assim, as relações e na questão do multitarefas, de não ser perfeito. Exatamente. Porque com a relação com o outro, que eu acho que é o que a gente tem visto muito aqui, né? Com os convidados e entre a gente também, você é multitarefa sim, mas você vai se descobrindo ao longo das profissões e você tem a noção que também não precisa ser perfeito e que você também não precisa ter o controle de tudo. Porque o controle é uma coisa que existe na nossa cabeça. E por mais que a gente venha aqui falar, a gente sai daqui e vai querer controlar alguma coisa lá Sim, fora. sim, Só que seja consciente. Que seja Jô, consciente, exato. já vira a chave 1, 2, 3 e vai. Exatamente. Né? Você trouxe a palavra consciente, é que nem eu falei pra você, eu estou consciente que eu tenho momentos querendo controlar. Aí eu falo, por que eu tô querendo controlar? Parou, né? E, enfim, e aí, então, nessa parte, nossa, né, a gente falou 300 coisas ao mesmo Dá tempo, muito né? assunto, é muita Multitarefa, pauta. ela vem do relacionamento, isso é outro podcast. Mas voltando para a parte dos animais, e aí eu comecei a atender online. Então, hoje, né, eu sou terapeuta ocupacional na área da geriatria dos idosos, né? E também trabalho com atendimentos online, tanto para animais quanto para os humanos, né? Que me procuram muito para o alinhamento energético, para metas, para principalmente essa parte da constelação familiar sistêmica, que foi um curso que eu estudei nessa caminhada,
que me trouxe, assim, também um convite para o amadurecimento para a vida adulta, né? Que a gente fala do adultecer, né? O tanto que a gente se pega, muitas vezes, naquela feridinha lá de trás, que ainda precisa amadurecer. Todo mundo tem uma criança ferida, todo mundo tem uma parte ferida lá de trás. Então, tá nessa parte consciente e chamando, não, Juliana, vem cá, né? O que você tá de mimimi aí, né? Vamos crescer, né? Vamos adultecer para esse momento. Então, esse foi um dos grandes desafios, né? Para esse adultecer aí do empreendedorismo, né? De tá tudo bem, eu posso surtar, né? Amiga, não surta, posso, né? Com a ajuda também dos amigos. Sempre ter alguém por perto, né? A gente é terapeuta, mas a gente também se trata. A gente é da área da saúde, né? Tirar essa crença que eu falei lá no começo, que a gente precisa de ajuda sim, a gente precisa se cuidar, principalmente o nosso mental, que nem a Pri trouxe, né? Enfim, resumindo, gente, eu acho que deu pra entender um pouco. Acho que é só tudo isso. Gente, é muita coisa. Eu tô assim, de boca aberta com tudo que vocês falaram. É muita coisa legal. Eu acho que, pelo menos, me inspirou. Porque eu sou multitarefas, né? Mas, como a Pri falou, a gente é dentro da enfermagem. Então, a gente tá procurando essas... Eu até fiz minha inscrição pro curso de psicanálise, né? Pra fazer... Mas ainda não comecei, deixei para 2026, porque já tá acabando o ano, agora dezembro, né, gente? É só, né, continuar aí do jeito que dá. Porque também é o que a gente estava conversando, assim, né? Que empreendedorismo multitarefa não tem nada de sobrenatural, né? As pessoas foram se entendendo, se adaptando, sobrevivendo, e isso tudo na prática, porque não teve um tempo de ninguém aqui sentar, absorver, vou ver, não. Todo mundo foi pensando e fazendo tudo ao mesmo tempo, que é o que acontece, acho que com a maioria das mulheres, né? E isso acontece, acho que com qualquer profissão, qualquer mulher também, né? E que a competência, eu acho que maior é aprender a organizar as coisas, né? Porque, infelizmente ou felizmente, a gente tem que aprender a organizar para dar conta de fazer tudo, né? E se respeitar, que eu acho que foi respeitar uma fala da Jaque, né? Aqui, respeitar os limites, saber ouvir o seu corpo, né? E que não só a sua jornada, o seu trabalho importa, mas como você importa. Se você adoecer, não tem multitarefa. Não tem outra... a pessoa mais importante, sim, né? Sim, não tem outra Jaque, não tem outra Ju. E a nossa família precisa da gente também, né? Porque nós não somos sozinhos. Então, as pessoas ao nosso redor precisam da gente bem também. E só uma diquinha rápida pra gente finalizar. O que vocês deixam aí de dica pra quem quer começar a empreender agora em 2026, que tem um ano novinho? Ou que a gente vai deixar as redes delas também, tá, galera? A gente vai deixar aqui embaixo onde vocês procuram... onde vocês encontram, na verdade, a Jaque e a Ju, tá? Uma diquinha rápida. Lembrando que é um ano de transformação. Pronto! De inícios, isso mesmo. Esse ano foi de finalizações, né? Sério, gente, eu já gostei disso. A parte mais energética, pra quem tá surtando aí, que tá finalizando ciclos, enfim, trabalho, relacionamentos, foi esse ano. Agora é o ano de construção, né? Amiga, fiquem agora é o tranquilas. momento. Podem surtar, nesse restinho de mês pode surtar, que 2026, sem surto. Vai dar certo. Bom, a dica que eu dou que deu certo pra mim é essa questão de buscar se compreender, né? Buscar essa transformação, seja com qualquer técnica que você se sentir à vontade, né? Numa terapia, num reiki, numa bioenergética, com a gente, enfim. Que você busque se compreender, né? E tratar esses bloqueios, essas crenças, porque nós temos crenças limitantes lá dos nossos tataravós, enfim, que a gente vai quebrando, né, no processo familiar, a gente vai quebrando esses padrões, mas sempre fica aquele, por que eu não tô conseguindo aqui? Por que eu não tô conseguindo ganhar dinheiro? E quando você puxa um histórico, né, ali nessa parte da constelação, principalmente, a gente consegue ver onde que tá os bloqueios que a gente tá repetindo o padrão. Então, assim, a dica que eu dou, busquem ajuda nessa caminhada, você nunca tá sozinha. É isso. E pegando um gancho, é onde você se vê bem. Porque se você tá num lugar, eu venho de um mundo corporativo também.
que te incomoda, que você sente dor, que tem um desconforto, que você não tá conseguindo dormir, que você não tá conseguindo ser leve, não tá conseguindo ter trocas, boas relações, realmente é o lugar que você tem que estar? Então, eu falo por mim, né, de experiência própria, eu saí de um lugar que eu ganhava muito bem. Isso aí é uma outra crença, né, Ju? Achar que você tá no mundo corporativo que você ganha aí bem. Nossa, sozinha, PJ, eu vou conseguir ganhar esse valor? Vai. Então, é uma outra crença de achar que a gente tem que ser sempre CLT, ou tem que estar no mundo corporativo, ou tem que ter um chefe, porque hoje eu sou a minha chefe. Eu acho que a principal crença do que você tá falando é tem que. Isso. Não tem que tem ter que nada. Mas tem que se sentir E bem. Pri, você tem que se sentir bem. Eu tô me sentindo bem, eu me vejo daqui 1 ano nesse espaço, nesse lugar, que sim, eu vou ter um dinheiro, a gente precisa. Dinheiro também é movimento, Sim. a gente precisa. Mas eu me sinto bem fazendo o que eu faço. Eu me sinto tranquila. Eu acho que é isso que é a minha dica. Se ouvir, eu me sinto bem aqui? Ou eu posso me redescobrir? Porque eu sou fonoaudióloga, mas eu tô me redescobrindo atleta. E eu posso ganhar dinheiro como sendo atleta? Então, é a gente se permitir, que eu acho que cai também naquilo, soltar. E pode ser tudo, né? É o que você falou, porque antes a gente achava que não podia, né? E pode não, tem que ser acontecer só várias fono, coisas, tem que ser né, só Su? TO. Não, eu posso ser várias coisas ao mesmo tempo, se eu quiser, se eu der conta. E pode não ter uma profissão de faculdade, né? Não, Você pode sim, ser uma também. doceira. Eu conheço pessoas que fazem doces maravilhosos, que eu falo, minha filha vai vender isso aqui na Europa. Maravilhoso você ter falado isso, já. Imagina. Né? E Eu outra- faço artesanato, vai fazer o Mulheres artesanato e vai ser vista, inspiradoras. né? E outra também, eu acho, se você também não tem, se você é feliz sendo mãe, se você não tem uma profissão formal, porque ser mãe também é uma profissão. Sim. Né? Ser Opa, do lar também é Nossa, uma com profissão. certeza. Mas assim, não tem uma profissão formal, você não tem que nada. Nada. Quem manda na sua vida é você. Então fica a dica aí, meninas. É um ano, então, de recomeços. Você tem um ano novinho aí pra começar. E pode seguir a gente aqui, que a gente vai dar muitas dicas, vai trazer mulheres pra te inspirar, tá? Mulheres reais, vamos parar de seguir esses Instagrams aí, que a gente se idealiza em realidades que muitas vezes a gente não vai são chegar a lá, nossa, né? Não é da maioria de Então, nós. isso aqui são histórias de pessoas, de mulheres que são reais, que você pode chegar, né? Você pode muito mais, aliás, do que a gente imagina. Então, fica a dica aí, segue a gente aí nas redes sociais, sigam Obrigada as meninas por aí. acompanhar Obrigada a mais uma vez. gente. Eu amei! Em 2026 estaremos aí de volta. Eu já fico o convite pra gente falar sobre relacionamento, Outras que é a coisas, próxima temporada, porque eu amei. Eu preciso saber mais. Preciso de mais. Eita, eita! dessa Olha ela conversa. querendo falar, ela querendo falar. E outra coisa, se esse episódio te inspirou, você conhece mulheres multitarefas tipo todas, né? A maioria. Compartilha, como a Thalita falou, segue a gente nas redes Quer sociais. aparecer aqui também, chama Canal a do gente, YouTube, vem fazer sua marca aparecer, seu trabalho aparecer. A nossa intenção é divulgar mulheres. Então, vem, só Quer dar uma vem. mensagem de apoio, manda pra nós também. Ai, vão me ver no campeonato em abril, hein? Vamos. Quero filmar. torcida. Divulga, eu divulga quero essa ser receita. faixa. Vamos. Divulgação. Nós vamos estar lá, nós vamos cobrir. A gente Ai, traz aqui pra vocês. Verdade, Vamos. eu esqueço que a gente agora Vamos pode. fazer o Tá na Rua. Eita! Vamos fazer o Tá na Rua especial no campeonato. Amei. É isso, gente. Até o próximo episódio. A gente espera Beijo. vocês lá. Agradecendo nossas convidadas e até lá. Bom, moço, muito bom. 3. E tá começando o nosso terceiro episódio do Tá na Rua. E hoje eu gostaria de começar com uma pergunta pra você. Você já precisou de algum serviço de automecânica e se sentiu insegura na hora de fechar o serviço por não entender muito bem o que estava sendo dito ou ficar com medo de ser passado para trás? Bom, hoje a gente veio aqui na Automecânica Nassaro contar a história inspiradora da Dani, que conseguiu descomplicar a mecânica para mulheres. Mas chega de falar, vou deixar ela explicar melhor para vocês. Vamos lá? E aí, Dani, hoje viemos aqui invadir o seu espaço, entender um pouquinho mais. Eu vi que seu uniforme é rosa, os meninos são cinza. Eu adorei esse uniforme, achei o máximo. Tem até uma blusa rosa aqui, amei. Bem a minha cara, Bem a sua cara. Dani. mais mulher, mais feminina, porque o lugar de mulher é onde ela quiser. Oh, eu Então, gostei. na oficina mecânica também tem uma mulher.
aí, pra onde ela quiser. E eu queria, Dani, que você contasse um pouquinho mais da sua história, que te apresentasse também, né? Porque eu falei Dani. Então se apresenta, conta um pouquinho de como tudo começou, como que você veio parar nesse universo que é considerado masculino, né? Sim. Como tudo fluiu aí. Bom, eu sou a Daniela Nassaro agora, né? Porque quem me conhecia antes, eu era Daniela Ferreira, que trabalhava com cosméticos, lingerie. Não deixei de fazer isso, ainda continuo fazendo. Porém, o que aconteceu? A minha vinda para cá sempre foi um sonho do Denis, tá? Eu tava vindo para cá, mas a gente tinha funcionária, a funcionária teve que sair e ele falou, vem cobrir o lugar dela até a gente achar outra pessoa. E nesse meio tempo de eu estar aqui, eu fui gostando de ficar aqui. Por quê? Porque eu fui vendo a dor de outras mulheres. Então vinha mulheres aqui que chegavam com homens, com tios, primos, marido, e tinham medo de chegar e de ser enganada, de falar sobre carro. Então o mecânico falava para ela, ela não entendia. E isso estava me incomodando. Até chegar a mulher e falar assim, nossa, ainda bem que você está aqui. Me passa mais segurança. Então assim, eu falei, não, eu preciso fazer disso, dessa dor, um diferencial. E foi aí que eu pensei em fazer isso. Aí eu comecei a estudar a respeito, porque eu também não entendia nada. E isso começou a despertar algo em mim. E eu comecei a fazer conteúdo no meu Instagram a respeito. E futuramente, assim, em breve, estou montando já também um e-book para poder ajudar as mulheres, assim, meu carro parou, e agora? O que eu vou fazer? Já tem uma compradora, porque se meu carro parar agora, eu vou ligar pra alguém. Gente, parou, e agora? Mas é bom a gente saber dessas partes técnicas, porque realmente a gente fica refém de um homem ou de uma outra pessoa, e às vezes a pessoa tá ocupada. Sim. Então, o que a gente vai fazer, né? Exatamente. Muita coisa ali pra pessoa conciliar. E falando nisso, você comentou que continua trabalhando, que você tem outras coisas, você tem a sua empresa. E como que você faz pra conciliar tudo isso? Conciliar aqui a maternidade, porque ela é mamãe de 2 filhinhos lindos. Então, como que você concilia a sua maternidade, as suas outras empresas, a responsabilidade aqui? Porque eu entendo que aqui você é muito importante. Sim. As pessoas vêm, querem a Dani, querem falar com a Dani. Como que funciona? Assim, a gente tenta. Na verdade, eu tento. Não consigo estar aqui todo momento, né? Como você mesmo disse, eu tenho 2 filhos, então eu tenho que ser mãe também. Então, no período oposto deles da escola, eu fico em casa com eles. De manhã eu tô aqui, eles estudam de manhã, então de manhã eu fico aqui, à tarde eu fico em casa. Mas eu tô sempre aqui. Então, assim, mesmo longe, eu tô por aqui, eu vejo tudo que acontece, os meninos me passam todas as informações, então eu sei de tudo que acontece aqui. E faço tudo ao mesmo tempo. Então, assim, eu vou dando um jeito pra tudo, mas assim, tudo bem feito. É uma coisa que eu sempre pus na minha cabeça. Se eu me propus a fazer, então eu tenho que fazer bem feito. Então eu tô aqui, eu sei o que eu tô fazendo, eu tô em casa, eu tô resolvendo. Então, assim, precisou, os clientes têm meu telefone, aqui eles têm meu telefone, a gente entra em contato, conversa, então eu resolvo tudo. Da onde eu estiver, eu resolvo. Mulher é super mesmo, né? É super mãe, é super empreendedora, é super mulher, é super tudo. Dá um jeitinho de equilibrar tudo. E cuidar de você também, né? Porque a gente precisa desse tempo pra poder ir numa academia, da gente poder ter uns 5 segundinhos de silêncio, tomar um banho em paz. E empreender já é um desafio, né? Com tudo isso ainda mais. E como é que no seu caso ainda é diferente de que a gente viu até agora, que você empreende com o seu marido? Então, como que você faz pra poder separar? Tipo, não, ó, agora a gente vai falar sobre assuntos da empresa, agora a gente vai falar sobre assuntos de casa, receber os feedbacks, dar um puxão, você fez isso. Como que vocês fazem pra equilibrar? Não, assim, no começo foi mais difícil, tá? Fazer essa separação, não vou mentir, porque não é fácil. Sim, eu imagino. Os problemas da empresa ia pra casa, os de casa vinha pra empresa, não foi fácil. Mas a gente aprendeu a separar. Na verdade, não tem como separar, né, gente? A gente vive disso, a gente tá aqui. Mas, assim, agora tá sendo super assim. Nós somos amigos, nós somos marido e mulher, somos sócios, somos tudo. Então é tudo normal. Hoje é uma coisa normal, o nosso convívio é normal. Ah, estamos jantando, lembrei de alguma coisa da empresa. Vou lá e falo pra ele, manda aí no nosso grupo, que nós temos um grupo em comum. Manda aí no nosso grupo. Fala aí esse negócio, ó, aconteceu isso. Não esquece de amanhã você fazer tal coisa. Ah, então tá, então amanhã eu não vou pra empresa, vou resolver isso, isso e isso. Tá, então assim, é uma coisa, ou em casa, ou aqui mesmo, ó, já fiz isso pra casa. Então a gente acaba juntando as duas coisas e flui
uma beleza. Acho que é parceria, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente trabalha em conjunto, em sociedade com um amigo, com o marido, principalmente, porque é 24 horas junto. Então precisa, pelo bem-estar do relacionamento Sim, também, né? Pra vocês exatamente. conseguirem olhar e falar assim, eu ainda te amo. Exato. Hoje o dia foi um caos, mas eu ainda te amo. Exatamente. Apesar de. Então, que bom, é muito importante esse equilíbrio. E muitas pessoas demoram pra alcançar esse equilíbrio, Sim. né? De olhar e falar assim, ó, agora nós somos um casal, nós vamos ir pra um almoço em família, nós vamos passear e ficar tranquilo. Muito legal, parabéns pela sua iniciativa, parabéns pelo atendimento. A gente já usou o serviço, já fomos muito bem atendidas, inclusive. E se você pudesse deixar uma mensagem pra finalizar, pra gente poder, pra você inspirar essas mulheres, ou uma lição, alguma coisa que você aprendeu, o que você deixaria? Olha, o que eu falo pra vocês é sempre questionar, é sempre perguntar e buscar informação. Busque informação de tudo. Você não entende, você não sabe, vai atrás e procure. Tenha confiança naquilo que você faça. Porque assim, é como eu digo, lugar de mulher é onde ela quiser. A gente é capaz de fazer o que a gente quiser. Arrasou! Obrigada, Obrigada, Dani. eu. Sucesso pra você. Obrigada. E esse foi o nosso terceiro episódio do Tá Na Rua. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui o Instagram deles pra vocês poderem seguir as dicas da Dani também. Se seu carro precisar de alguma manutenção, que você saiba exatamente onde vir ou a quem perguntar. É isso, um beijo!